Bom, pessoal, nós vamos continuar agora na nossa terceira aula, falando de métricas ainda e falando da métrica NDCG. Deixa ela em separado porque é uma métrica um pouquinho mais trabalhosa para se computar e também porque ela é uma métrica bastante importante, é bastante usada hoje em dia. Tá? Então, eu diria que é a métrica mais usada hoje em dia para avaliar sistemas. E por que isso? Porque eles introduziram umas coisas legais. Os autores, isso foi fruto de um artigo, né, de uns pesquisadores, e esse artigo introduziu o NDCG como uma métrica que permite o uso de níveis de relevância. Até então as métricas deixavam isso meio de lado. Agora, então, no NDCG você vai poder tirar proveito de níveis de relevância para o documento. Então, na avaliação lá do documento, alguém pode dizer isso aqui é nota 10, isso aqui é nota 8, isso aqui é nota 5, e aí você vai usar isso na hora de calcular o desempenho dos sistemas. Assim, sistemas que trazem documentos com notas melhores vão ser considerados melhores. Nota que no MAP não há previsão disso, você tem apenas valores binários, relevante ou não, 1 ou 0, e aí isso também ocorre em outras métricas, como o P/N, que diria que são as 3 métricas mais usadas para avaliar sistemas de busca em geral. Eles também levam em conta a posição em que os documentos aparecem. Isso, da posição, o MAP usa um pouquinho também, mas o NDCG usa explicitamente a posição em que os documentos aparecem como parte do cálculo da métrica. Eu vou falar da métrica, nós vamos entender e depois vamos discutir um pouquinho quando usá-la. Bom, para entender o NDCG, vamos seguir a lógica lá do autor. O autor primeiro explicou a métrica CG, que é uma métrica baseada em ganho. Né? CG de ganho cumulativo. Né? Apesar de ter um texto aqui, né, explicando, é mais legal a gente já ver direto o exemplo. Vou deixar o texto para você ler quando estiver estudando. Mas olha só, se você tem uma resposta com os documentos, com essas notas, o que eu fiz aqui? Ao invés de ter o ID do documento aqui no conjunto de resposta, eu substituí pela nota. Então eu estou dizendo o seguinte, nesse ranking aqui, o primeiro documento teve nota 3, o segundo 0, o outro teve nota 1 e assim vai. Então eu tenho um sistema que o segundo resultado aqui não foi relevante. Por outro lado, o primeiro foi muito relevante. Já o terceiro é pouco relevante. O quarto um pouquinho mais e assim vai. Então notem que eu estou usando notas distintas para cada documento. Então, o que é o ganho cumulativo? É simplesmente, é muito simples, tá, de entender. Simplesmente você vai somando os valores aqui nas posições. Então, você vai dizer o seguinte, ó, na posição 1, a nota desse sistema é 3. Na posição 2, 3 também, porque soma 0. Aqui já vira 4, 6, 9 e assim por diante. E aí notem o seguinte, todas as métricas que nós vamos ver, o CG, o DCG e NDCG, né, até chegar na métrica em si mesmo, que é NDCG, eles têm essa característica. Você tem que definir, quando vai falar de NDCG, de que posição você está falando. Então, ele é muito parecido com o P/N. Não tem assim, precisão nos 10 primeiros, precisão nos 5 primeiros. Você vai falar, tem sentido falar em CG nos 5 primeiros, CG nos 10 primeiros, assim como NDCG nos 5 primeiros, NDCG nos 10 primeiros. Então, por exemplo, aqui, se eu olhar 1, 2, 3, 4 posições, eu posso falar então do CG/4, que seria 6. Né? O que é o CG/4? É a nota que eu tive de CG até a posição 4. E assim vai. Então, o CG leva em consideração a relevância, mas notem que ele não leva ainda em consideração a posição que o documento apareceu. Para resolver isso, os autores, notem que isso foi exatamente a discussão deles no artigo, e provavelmente como de raciocinar. Os autores incluíram, logo depois, o ganho cumulativo descontado, o DCG. Qual que é a ideia? Agora, antes de fazer aquela soma para fazer o ganho cumulativo, nós vamos fazer um desconto nas notas de cada documento. Como é que vai ser esse desconto? Você vai dividir a nota dele
por log de 1 mais a posição em que ele apareceu. Tá? Vou já mostrar como a gente calcula isso. Antes de seguir, vale uma ressalva muito importante. Os autores não propuseram essa como a única função de desconto possível. O que eles falam é, olha, apliquem uma função de desconto. Né? Eles não disseram que em DCG só pode usar essa função de desconto. Eles sequer estudaram para saber se essa é a melhor função de desconto de todas. E o que eles dizem é, depende do seu sistema, você escolhe. Entretanto, como eles, no trabalho deles, concluíram que seria uma boa função de desconto, acabou que na literatura as pessoas assumiram isso como NDCG. Então, quando falam em NDCG e nem discutem qual foi a função de desconto, você pode acreditar que é essa aí que está aparecendo na tela agora, log de 1 mais P. Entretanto, você pode, num trabalho seu acadêmico ou dentro de uma empresa, decidir que você não quer penalizar pela posição de maneira logarítmica. Podia ser de maneira linear, podia ser de maneira quadrática, podia ser de maneira exponencial. Isso vai depender do quão importante é a ordem dos resultados para você. Tá? Então, fiquem atentos a isso quando forem falar de NDCG por aí. Tá? Não se pode falar que NDCG é sempre log de 1 mais P no desconto, apesar de isto ter virado praticamente um padrão na literatura. Então vamos lá, agora para entender a diferença de calcular CG e DCG. Eu tenho aqui um exemplo, novamente, ó, um sistema, primeiro resultado nota 3, segundo 0, terceiro 1, 2, 3, 0 e assim por diante. O CG, facinho de calcular, 3, 3, 4 e assim por diante. E como seria o DCG? O DCG, você vai pegar o 3, vamos usar a nossa função de desconto, aqui é a função de desconto. A função de desconto é o quê? Você divide a nota do documento, que é 3, pelo valor da função de desconto. No caso, a nossa função de desconto é log de 1 mais P. A posição inicial aqui é a posição 1. 1 mais 1 dá 2, dá log de 2. Então, log de 2 por quê? Porque esse número 3 aqui apareceu na posição 1. Então fica 3 dividido por log de 2. Nossa função de desconto é log na base 2. Poderia ser log na outra base, mas é log na base 2, no exemplo. Então 3 dividido por log na base 2, de 2, dá, log na base 2 de 2 é 1, né? 3 dividido por 1 dá 3. Então o DCG, arroba 1, ou seja, a primeira posição do DCG é 3. Nota que eu já estou colocando ele passado a limpo aqui embaixo, ó, 3. A segunda posição vai ser esse 3, mais o que vem do segundo resultado. O segundo resultado tem 0. 0 dividido por log de 3 dá 0. Então o resultado é 3. Então a segunda posição de DCG também é 3. Então até aqui os dois estão iguais, ó, CG e DCG. Vai mudar agora a partir da terceira. Na terceira posição eu pego o 3, que já está acumulado, e vou somar com 1 dividido por log de 4. Por que log de 4? Log de 2, log de 3, log de 4, log de 5, log de 6, log de 7, log de 8, log de 9. Esses são os valores que eu vou usando para dividir aqui embaixo. Ok? Vamos lá. Nesse próximo aqui, então, log de 4 é 2. Então fica 3 mais meio, fica 3,5. Então a nossa nota de DCG agora é 3,5. Vou seguir com o mesmo procedimento. Para o próximo, eu vou pegar esse 3,5, vou repetir e vou somar com 2 dividido por log de 5. Por que o 2? Aqui, ó, posição que eu estou olhando agora é essa aqui. Posição 1, 2, 3, 4. Posição 4. Posição 4, vou dividir o número 2 que está aqui por log de 4 mais 1, que dá 5. Então, 2 dividido por log de 5. E vou somar com 3,5. E isso deu aqui na minha conta 4,36. Então, o próximo número é 4,36. Da onde veio esse 4,36? É 3,5 mais 2 dividido por log de 5. Da onde veio o 2 dividido por log de 5? 2 porque eu estou olhando a quarta posição. 1, 2, 3, 4.
e log de 5, porque a quarta posição eu desconto por log de 5. Assim como a quinta posição eu desconto por log de 6 e assim vai. As próximas duas posições têm 0, então acrescenta 0, então fica a posição 4 aqui, 5,52, e as próximas duas posições idênticas. 0 e 0 somando, então 5,52, 5,52. E por último, nessa posição aqui, essa posição, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? É a posição 8. Posição 8 eu vou dividir por log de 9. Então é 1 dividido por log de 9, mais o 5,52. E aí nas minhas contas deu esse resultado aqui, ó. Então, quem que é o 5,83? É 5,52 mais 1 dividido por log de 9. E aqui eu tenho o meu DCG. Ok? Aqui tem um exercício, eu estou pulando os exercícios, mas vocês podem pausar o vídeo e fazer o exercício. Tá? Na nossa aula de dúvidas, eu vou tirar dúvidas sobre o resultado dos exercícios, a gente pode praticar mais. Também vou fazer uma aula, um vídeo depois resolvendo exercícios para calcular várias métricas dado um conjunto de consultas com seus relevantes e resultados. Aí a gente pode praticar mais. Mas por enquanto vamos seguir com o NDCG em si. Então, agora nós podemos, sabendo o que é CG, DCG, nós podemos falar em NDCG. Né? Esse aqui, o Harvelin e mais outras pessoas, eles propuseram o NDCG em 2002. Note que antes de 2002, ninguém falava em NDCG, não existia. Tá? Então, NDCG é o Normalized Cumulative Discount Gain, quer dizer, o ganho cumulativo descontado e normalizado. Né? Então, o que está faltando agora a gente saber é o que é o Normalized. A ideia é bem simples. Suponha que agora nós vamos olhar para os relevantes existentes para cada consulta. Notem que esse NDCG nós estamos calculando consulta a consulta. Então, assim, dado uma consulta e um resultado do sistema para essa consulta, eu calculo um valor de NDCG, de DCG, do que for. Aí depois eu vou para outra consulta e outro resultado, calculo outro valor. Vou para outra consulta, outro resultado, calculo outro valor e no final eu tiro a média. Notem que isso é um padrão que se repete desde o MAP, o P/K, até aqui. Então, assim, sempre a gente pega uma consulta, um resultado e calcula um valor, uma consulta, um resultado, calcula um valor, e no final, todas essas nossas métricas são médias. Você tira a média dos resultados para as várias consultas. Então, assim, dada uma consulta, se os relevantes delas, ordenados, ficam assim, ó, então, ou seja, eu estou dizendo que na lista de relevantes conhecidos tem 4 com nota 3, depois 4 com nota 2, depois 3 com nota 1, e aí depois só tem documentos com nota 0. Se eu tenho isso aqui, imagine agora um sistema ideal. O que o sistema ideal ia fazer? Ele ia dar esse resultado aqui, nessa ordem. Né? Agora você pega a resposta do sistema ideal e calcula o DCG dela. A gente chama isso de DCG ideal. Quando você tiver o DCG ideal, você vai ter o NDCG. O que é o NDCG? É o DCG do seu sistema, que você calculou olhando o resultado do seu sistema, dividido por esse DCG ideal. Então, notem que agora o NDCG, né, vai ser uma métrica entre 0 e 1. Esse foi o principal objetivo dos autores ao colocar a normalização. É que todas as métricas, até agora, tinham valores entre 0 e 1. E para você enxergar melhor o resultado de um sistema olhando a métrica deles, eles também queriam que fosse uma métrica entre 0 e 1. Para ficar uma métrica entre 0 e 1, o que você faz? Você pega o DCG que você obteve e divide pelo DCG ideal. Aí você tem o NDCG. Lembrando, NDCG@K é calcular o NDCG até a késima posição. Por exemplo, NDCG@5, você vai calcular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai calcular o DCG ideal até a quinta posição, vai calcular o DCG do seu sistema até a quinta posição
vai dividir um pelo outro. DCG do seu sistema até a quinta posição por DCG ideal até a quinta posição, vai ter o NDCG. Tem um exercício, é o mesmo exercício, novamente agora para calcular o DCG ideal. Vamos pulá-lo novamente. Vou continuar falando aqui do NDCG. Vamos comparar o NDCG um pouquinho com o MAP. Tem vantagens que a gente já viu. Ele leva em conta a posição em que os relevantes apareceram, com aquela coisa de descontar pela posição, e ele tem a nota dos documentos, que é importante. Problemas, né? Tem umas dúvidas. O que fazer quando a avaliação não está completa? Né? Se eu não sei todas as avaliações, eu tenho uma certa dificuldade de calcular o DCG ideal. Se eu não sei o resultado ideal, como é que eu vou calcular? E aí você precisa fazer alguma gambiarra para calcular o DCG ideal. Por exemplo, você pode chutar: quem não foi avaliado tem nota 0. Note que isso é uma estimativa pessimista. Seria o que eu faria. Tá? Mas você pode também dizer que quem não foi avaliado, eu vou dar uma nota mediana, por via das dúvidas. Note que se eu adoto uma estratégia ou outra, eu posso mudar muito minhas conclusões. Tá? Então veja esse problema. Mas isso, na verdade, é um problema que quase sempre ocorre. A gente já falou que o BPREF 10 ele foi proposto para sanar esse problema de quando não tenho tudo avaliado. Então, aqui vale o mesmo problema que o MAP tem e o NDCG tem, que se você não tem tudo avaliado, fica mais difícil de usá-lo. Ele é para situações em que você assume que está tudo avaliado. Se você achar que a quantidade de documentos não avaliados foi muito baixa, você pode até ignorar e considerar quem não foi avaliado não é relevante e você fica com o cálculo do NDCG. Isso você vai ver caso a caso. Ele também não compara sistemas que trazem quantidade distinta de respostas. Em muitos cenários em que a gente está usando essas métricas, a gente tem que comparar sistemas assim. Então imagina, não é que ele não compara, é que não está bem definido. Por exemplo, eu tenho um sistema que trouxe 3 resultados e um sistema que trouxe 5. O que eu faço se eu quiser comparar os dois sistemas? O que trouxe 5 eu vou calcular em DCG arroba 5, e o que eu faço com o que trouxe menos resposta? Trouxe 3, por exemplo. Vou calcular em DCG arroba 5, mas olha só, se eu fizer isso, eu vou ter que pôr zeros preenchendo. O sistema que trouxe 3 resultados, vou preencher com zeros para ele ter 5, para poder calcular em DCG arroba 5. Aí, nesse caso, eu vou estar penalizando esse sistema que trouxe 3, porque eu estou assumindo que ele depois traria resultados ruins. Por outro lado, eu poderia compará-los usando NDCG arroba 3, mas aí eu estou cortando 2 resultados do que trouxe 5. Então, nota que eu começo a ter um problema aí. O MAP não sofre desse problema. O MAP é precisão nas posições em que você encontrou resultados relevantes. Né? Então, você vai olhar para a relevância, vai calcular a média dos pontos, então o MAP naturalmente já lida com essa situação de mais ou menos relevantes encontrados, não tem problema. O NDCG, mais ou menos resultados, desculpa, né? Não relevantes encontrados, mais ou menos resultados encontrados sem problema nenhum. O NDCG não está bem definido, você precisaria parar para pensar. Nota que tudo isso pode ter solução. Você vai olhar no contexto lá do seu problema. Tem a métrica, as métricas são ferramentas. Você olha para as ferramentas, você entende como elas funcionam e você olha para a sua situação, seu cenário, seu contexto e aí toma a decisão do que é melhor naquele momento. Tá? Inclusive, vou mostrar, a gente normalmente usa várias métricas. Já falei isso outras vezes, vou repetir. Normalmente a gente usa várias métricas para ter um panorama mais geral de como é que os sistemas são comparados, como é que se compara os sistemas. Vale a pena olhar na literatura sobre NDCG esse artigo aqui, por algumas razões. Primeiro, eu costumo dizer para os meus alunos, quando você vai olhar se um artigo é bom, primeiro olhe a autoridade do autor. O Mark Sanderson é um autor que tem muitos trabalhos bons, então, trabalho de qualidade, tudo. Então, isso já é um indício de que esse paper poderia ser um bom paper. Além disso, o ACM Gaillard é a principal conferência mundial de RI, já falei isso também. Então, é um outro sinal de que esse artigo pode ser um artigo de qualidade. Tá?
Então, dois sinais fortes de que ele pode ser um artigo de qualidade. E sobre o que é esse artigo aqui? Ele é interessante porque ele estuda a correlação entre métricas de IR e a satisfação do usuário. Vale contar aqui o contexto. Ele olhou isso em máquinas de busca para a web. Basicamente, ele analisou os resultados do Google. E ele concluiu que o CG e o P/K eles são melhores para estimar a satisfação do usuário do que o NDCG. Então vejam, a métrica mais usada na literatura, inclusive até hoje, é o NDCG. Tá? Essas coisas acontecem às vezes em pesquisa. As pessoas acabam adotando alguma coisa como padrão, como default, mas não necessariamente ela vai ser a melhor, sempre. Tá? Aqui, nesse trabalho, o Mark Sanderson, com os outros autores, né? Na verdade, o primeiro autor é o Al-Maskari Azar, não tive cuidado devido aqui de ver como é que pronuncia o nome dele, mas eles estudaram como que as métricas se comportavam, fazendo um estudo que é muito trabalhoso de se fazer, tá? Que é você parar e tentar fazer pesquisa de satisfação de usuário e tentar correlacionar a satisfação com as métricas para você escolher a melhor métrica para aquele caso lá, que é avaliar o Google. E ele concluiu que era melhor avaliar o Google com CG e P/K. Por quê? Ele viu uma correlação melhor entre os valores que você obtém de CG e P/K e satisfação de usuário, melhor do que outras métricas como NDCG e até MAP. Então, vale olhar esse trabalho pela dica. E isso indica o seguinte: você está trabalhando numa empresa no futuro, pensa um cenário hipotético no futuro. Você está trabalhando numa empresa qualquer e alguém pede para você avaliar um sistema seu. Você lembra desse comentário meu aqui e pensa assim: poxa, se a avaliação é sempre muito importante, será que não vale eu, em algum momento, parar para fazer uma pesquisa de satisfação de usuários, pego aquele paper lá do Max Sanderson, vejo como é que faço, o tratamento estatístico das coisas, tudo, e tento verificar se as métricas que eu estou usando se correlacionam bem com a satisfação do usuário. Para cada aplicação onde eu estou usando a métrica, né? Estou utilizando a métrica, eu tenho um monte de métricas, de novo, como ferramentas. Seria muito bom se eu soubesse qual delas melhor se correlaciona com o que me interessa. O que me interessa é o usuário feliz. Né? Então, qual que é a métrica que melhor correlaciona com a satisfação do usuário? Isso é uma pergunta importante para ser respondida se você estiver trabalhando com o sistema de RI em qualquer lugar. Então, isso é uma coisa para estar lá no seu backlog. Em algum momento eu quero saber qual a melhor métrica. E aí eu tenho que fazer um estudo. Pego, leio, vejo se tem outros estudos que tentaram fazer essa correlação, vejo o melhor jeito de tratar os dados e faço esse estudo. Se você está fazendo mestrado, doutorado, não está na empresa agora, está fazendo mestrado, doutorado, é interessante procurar esses estudos, pelo menos procurar esses estudos, para ver se no cenário em que você está trabalhando, a métrica que você quer adotar é a que melhor correlaciona com satisfação. Só que quando a gente está escrevendo artigo, se todo mundo espera NDCG, você tem que colocar NDCG lá, porque senão o revisor pode te detonar. Isso acontece pra caramba. Então, é melhor, né, você se precaver e colocar o NDCG, mesmo que você aponte lá, olha, mas a métrica que melhor correlaciona, segundo o trabalho de X, Y, é essa outra aqui. E se você, para o cenário em que você está fazendo lá sua pesquisa, não sabe qual é a métrica que melhor correlaciona, e se você tem tempo para isso, você pode parar e fazer um estudo para ver, para esse cenário, qual é a métrica que melhor correlaciona com o que você está fazendo. E isso é super legal, porque aí você pode tirar um artigo a mais para o seu trabalho. E vocês sabem que quando está fazendo mestrado, doutorado, iniciação científica, publicar é sempre bom. Tá? É um sinal de que o seu trabalho está trazendo contribuição para a literatura. É mais uma chance de você contribuir para a literatura. Então, pensem sempre nisso. A melhor métrica vai depender do cenário e dos seus objetivos. Então, você precisa estudar
para saber qual é a melhor métrica. Agora, se você não tem tempo, você precisa colocar as coisas rapidamente no ar, você precisa entregar sua dissertação, precisa fazer experimento rápido, use as métricas que estão disponíveis com bom senso, pegando um pouquinho das propriedades dela e aplique. Então, nesse caso, o ideal é que você não use uma só, porque elas podem te enganar um pouco. Então, quando você usa algumas métricas, a chance de você se enganar com os resultados é menor. Porque se você compara dois sistemas e, de repente, a métrica X diz que o sistema A é melhor, a métrica Y diz que o sistema B é melhor, a métrica Z volta a dizer que é o A. Você pega esse apanhado de métricas escalares e você pode tirar conclusões sobre as propriedades dos dois sistemas que você está comparando. Isso você vai aprendendo fazendo lá, olhando caso a caso, no cenário em que você está trabalhando, seja na pesquisa, seja na sua empresa. Eu vou parar o vídeo por aqui, mas a próxima aula vai ser sobre o que fazer com essas métricas quando elas dão valores muito próximos. Por quê? Porque elas são médias. Assim, você aplica lá para 50, 60 consultas, tira o NDCG, suponho aqui hipoteticamente, tira o NDCG do sistema A e deu 0,456. E tira do sistema B e deu 0,450. Será se o sistema A é melhor que o sistema B? Então, para isso, nós não vamos ser muito sofisticados, não. Nós vamos pegar ferramentas que existem na estatística e fazer um tratamento estatístico do resultado para dizer qual é a nossa confiança de que o sistema A é melhor que o sistema B ou o contrário. Então, quando você está comparando sistema com médias, você precisa fazer um trabalho para saber se realmente as médias são diferentes uma da outra, se o sistema A é melhor que o B ou o B é melhor que o A, ou se não dá para concluir isso. E a gente faz isso usando os chamados testes estatísticos. Esse é o assunto da próxima aula.